Por quê? Porque ela tem se lembrado do Criador neste dia tão especial. Lembra você, lembra desse Criador, do Senhor, Criador dos céus e da terra, que ama você, que ama a sua vida, e que a Bíblia diz que Jesus nos disse assim: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus quer dar a todos nós, sem exceção, vida em abundância, para nós sermos felizes, para que a gente se sinta bem, viva bem, feliz, ao lado de uma jovem que está muito feliz, a sua família está muito feliz por este momento tão especial. Mais uma vez, parabéns, Sueli, pela sua vida, e que nós aplaudimos Jesus pela vida do nosso filho. Bom, antes de agradecer ao Ministério P4, vamos continuar com o tema da noite, Sueli. Família P4, amo vocês. Eu quero contar, pessoal da mesa de som podia dar uma caprichada agora, né, naquele momento. Eu quero contar para vocês uma parte da vida da Sueli que talvez vocês não conhecem. A parte da vida da Sueli que vocês conhecem, correndo, pulando, com esse cabelo, só Jesus. Eu falo isso porque eu tenho complexo, eu não tenho cabelo, eu queria ter cabelo. Como eu não tenho, eu falo o cabelo de quem tem. Oi? O microfone está na minha mão agora, então vigia. Ai, Jesus. Mas é o seguinte, quem não tem, hoje é... Hoje vocês veem a gente assim... Mas tem uma parte de uma história da nossa vida que era o seguinte: a minha irmã mais velha já tinha saído de casa. Cadê a mesa de som que não funciona? Ah, obrigado. Essa irmã mais velha tinha saído de casa e eu dividia a casa com muita dificuldade com a Sueli e com a Sueli. Meus pais, eu não sei como eles viviam nesse inferno, porque a gente vivia no inferno, basicamente. Eu e a Sueli, a gente já congregava, ia para a igreja, só que ir para a igreja não muda a vida de ninguém. Eu vou repetir o que eu falei: ir para a igreja não muda a vida de ninguém. Tem Jesus aqui que muda a vida de alguém. A gente ia, e sabe o que acontecia? Era um pouquinho menor. E eu ia, pegava minha Bíblia, colocava debaixo do braço, eu ia, eu voltava e eu não falava com ela. A Sueli não olhava para ela. E a Sueli? Eu não soltou a música ainda. Eu falava com ela. A gente sentia, o que eu vou falar aqui é algo muito espiritual. Eu sentia uma coisa que não tem explicação. Tem pessoas que, eu já vi pessoas falando para mim assim: esse negócio do diabo é algo de cada religião. Quando você sente ódio de um irmão, quando você não ama seu irmão, não tem motivo para não amá-lo, isso não pode ser natural. Eu era uma criança, nunca tinha feito nada para mim. Era aborrecente, falava alto, não importa. Um dia, agora vamos resolver a história. Um dia a gente chegou de uma vigília, fui eu, Sueli, um amigo nosso chamado Felipe, e como uma vigília de oração, vamos orar. Tem um problema quando as pessoas oram, um problema maravilhoso. Pode ser que Deus te escute, e pode ser que aconteça alguma coisa. A gente voltou, fiquei orando a madrugada inteira, mas eu não orei por ela. Mas eu estava orando. Eu voltei naquela noite, era umas 4 da manhã, super feliz. E ela estava sentada no sofá, como ela sempre ficava madrugadas e madrugadas lá no sofá, na internet, fazendo sabe Deus o quê. Ela tinha um vazio dentro dela e um grito que nós não escutávamos. Estava falando com ele. Eu cheguei assim, brinquei com ela, brinquei. Mas quando você olha, alguma coisa está acontecendo. E eu brinquei com o cabelo dela, que não estava lindo como está hoje. Eu brinquei com o cabelo dela e Deus abriu meus olhos. E eu vi um morcego sair da cabeça dela. Um morcego. Eu falei: o que é isso? Na hora até brinquei. Falei com meu amigo assim: nossa, que engraçado, eu vi um morcego sair da cabeça da minha irmã. Na hora eu acordei. O que você está fazendo pela sua irmã que está na sua casa? Ela está presa. Na verdade, para que você entenda, para que você que acredita, para você que não acredita, aconteceu, é um fato. Aquilo que Deus estava querendo me dizer, porque Deus ele fala com a gente da maneira que a gente consegue entender.
Estava querendo me mostrar a vida que ela estava tendo. A vida noturna, a vida terrível, a vida... Não precisei de mais nada. Eu falei, vamos orar por ela agora. Ela fez assim. Ela me olhou feio. Eu falei, eu não perguntei se eu podia orar, a gente começou a orar. Começamos a orar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Eu não sei quanto tempo passou a gente orando por ela. E a Sueli orando, chorando. E eu pedindo perdão. Eu orava por ela e pedia perdão a Deus. Deus me perdoa. Porque às vezes eu preocupo tanto com os de fora. E ela está aqui. Eu chamava ela para a igreja. Só que fazia um convite assim: quer ir para a igreja? Não! Eu, tá bom. Não é meu problema, mas eu convidei. Isso não é amor. A gente continuou orando. Começaram a sair pequenas lágrimas dos olhos dela. Pequenas lágrimas. O menino que estava do meu lado, não sei se devia ter 15 anos, 14, não sei. Ele falou assim para mim: Samuel, eu vejo algemas saindo dos olhos dela. Algemas abrindo. Eu falei: continua orando. 14 anos ou 15, não lembro. A gente continuou orando. Ela começou a chorar. Até que eu falei: e aí? Ele falou assim: eu estou vendo sombras saindo do coração dela. Eu falei: não vamos parar de orar. Continuamos orando. Eu falei: e aí? Ele falou: não vejo mais nenhuma sombra sair. Eu falei: então, agora a caixa acabou. E agora? Deus falou comigo assim: ore para que ela conheça o que é o meu Espírito Santo. Eu falei: mas Deus, olha a religiosidade. Mas ela nem vai para a igreja. Como é que eu vou orar para ela conhecer o Espírito Santo? Agora, é urgente. Deus, em nome de Jesus, que essa menina conheça o Espírito Santo. Começamos a orar para que ela conheça o Espírito Santo. Começamos a orar. Eu falei para ela: Deus vai encher seu coração de palavras, de linguagem nova. Ministrei batismo com o Espírito Santo sobre a vida dela. Na mesma noite. Em 20 minutos ela começou a orar em línguas. Aleluia! Bem baixinho. Mas eu não entendo o que eu estou falando, mas eu sinto algo diferente. A mudança que Deus fez na vida dela foi radical. Não demorou muito, eu lembro. A gente não precisou mais, nem precisou convidar muito para ela ir à igreja ou não. O rosto dela iluminou. Mas a coisa mais importante que aconteceu não foi para a igreja ou não ir. Foi que a gente fez assim. Tó! Precisamos amar. Ela estava na minha casa. Está entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? O aniversário é dela, mas a mensagem é para nós. Amar. Isso não tem religião. Isso não tem amar. Quando você vem com amor. Tem muita gente que fala de amor, né? Tem gente que fala assim: que Deus, Ele tem tanto amor. Deus não tem amor. Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E depois disso, ela começou a despertar os talentos que tinham nela, a vontade de dançar, de cantar, que vem da família. É a mescla, tem uma mescla ali maravilhosa, a mescla de músico, que é meu pai, com o dom da comunicação, que tem a minha mãe. Ah, mas eu coloquei bonito, mas dom da comunicação, é coisa bacana. Mas ela fala muito, a gente escuta pouco, esse é o problema. Linda, eu quero só dizer isso. Sueli, a gente te amamos demais. Estar aqui, você sabe que estar aqui é um milagre. Porque só a gente sabe o que a gente passa dentro de casa, dentro de 4 paredes. As pessoas olham pra gente e imaginam tanta coisa, né? O que acontece de verdade só a gente sabe. Só a gente e pessoas de Deus que estão perto da gente sabem. Então, deixem as pessoas falarem que a gente é louco, que nós somos loucos mesmo e vamos piorar, não viram nada ainda. Não viram nada. Essa menina se joga no chão, ninguém deve entender nada. Quem muito ama, muito sofreu. Hoje ela se... Quero dizer isso, que nós chamamos demais. Esse Ministério P4, eu não sei guia, essa família muito. Muito. Já vou agradecer desde agora, que eu não sei o que vai acontecer depois mesmo. Cadê o script? Ah, tá, vai ela depois. Já quero agradecer. Quero agradecer desde agora já a vida da bispo, Anderson, toda a família P4 está aqui, né? Não dá para colocar na lista. Vai chorar na casa da... Pastora Lúcia, pastora Gina, que vocês têm feito para... A pessoa que é a casa da sua sogra, é a casa do meu que vocês têm feito para a minha família. Oi? Só Jesus no céu. Mas uma coisa eu posso garantir, nem que ele tem que dar chibatada, mas a minha família vai servir como nunca! Aleluia! Vamos continuar com o script. Não sei o que vai vir agora.
Aplauda, Jesus. Anderson disse que ela quer louvar a Deus. Ela quer louvar a Deus. Quem quer louvar a Deus? Os três querem louvar a Deus. Então louva. Cadê o pessoal para organizar aqui? Já está com o cara? Então está comigo. Então volta, por favor, desculpa. Volta de novo. Volta de novo é ótimo, né? Redundância. Dá uma paradinha e começa de novo, por favor. Que? Grava aqui. Eu vou dar. Não é os olhos do pai. Nossa, meu, tomou ele chorando. Hã? Te agradeço, meu Deus. Não quer ficar em cima naquele canal? Tá bom. Dança. Dança sim. Tá, vai dançar. Fica aqui mesmo, né? Tá bom. Vai dançar. Vai dançar agora. Nossa, Sueli, vai dançar. Eu posso dançar? Pode. Vai dançar. Vai logo. Nossa, agora você chora, pode chorar. Deus manda, hein, vai. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer.
ti a glória, a ti o louvor para sempre e sempre e sempre. Amém. Um momento especial na vida da Chiquinha e de toda a sua família. Oh, glória a Deus. Eu gostei. Glória a Deus. Gente, eu quero pedir a bispa da Nélia, ela vai estar orando agora Samantha. pela vida da Samantha. Chiquinha. Abençoando. Acho que depois vai ter mais alguma coisa, né, Samantha? Vai ter outra coisa. A bispa da Nélia vai estar orando pela vida das filhas. Se vem aqui. Vamos orar.